pessoal, então eu sou a Adriana aqui da Tudo em Grãos de Carlos Barbosa e tô aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a diferença entre as farinhas na hora de usar em alguma receita. Exemplo, existem farinhas que são base de receita e farinhas que são um complemento nutricional. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho essa diferença. O que é? Por exemplo, uma farinha de linhaça dourada, ela é um excelente complemento nutricional na receita, ou seja, dificilmente você vai conseguir usar ela para fazer a base de um bolo, a base de um pão, para dar estrutura, para dar liga, textura na massa. Ela vai ser um complemento, ela vai ser um ingrediente da receita, ela vai fazer parte para poder agregar uma função nutricional na receita. Diferente de outras farinhas, que então elas servem para dar corpo e base na receita, como por exemplo essas farinhas mais as low carbs, a farinha de grão de bico, farinha de coco, de amendoim, castanha de caju, de amêndoas. Saindo um pouco das low carbs, a gente pode ir para uma farinha de aveia, tem a farinha de batata doce, farinha de sorgo é uma ótima opção, que é uma farinha com índice de proteína um pouco maior, também sem glúten, Temos também farinhas de quinoa, também são ótimas, mas, por exemplo, a farinha de linhaça dourada que eu acabei de falar antes, farinha de banana verde, a farinha de maracujá, por exemplo, o próprio levedar de cerveja, eles são complementos para agregar uma função nutricional. É um ingrediente, vai ser, por exemplo, uma meia xícara, uma xícara que tu vai utilizar na receita, ou no caso de alguma porção menorzinha, alguma colher que tu vai usar para adicionar. Então a gente sempre tem que cuidar isso, às vezes quando queremos fazer alguma receita. Qual vai ser a farinha base que vocês vão usar para dar corpo à receita e quais são as farinhas de complemento nutricional que vão ser usadas. Então lembre-se bem, se vocês querem alguma coisa que seja com um atributo low carb, ou se vocês querem que seja só sem glúten, ou se vocês não se importam com nenhuma dessas funções, simplesmente querem uma farinha, que aí podem optar até por uma farinha de trigo integral, que ela é bem básica e vai ter um pouco de fibras, Então, sempre tem que cuidar esses atributos que vocês querem botar na receita para fazer a base. E depois disso, então, acrescentar os outros ingredientes que vão dar um atributo mais funcional neles, que vão ser numa maior ou menor proporção, mas eles só vão fazer parte da receita. Certo? Espero ter ajudado vocês com essas dicas e qualquer dúvida, todos nós aqui na Tudo em Grãos estamos à disposição.